Meus caríssimos alunos, estamos a iniciar o nosso encontro de hoje, nossa aula, tema mecanismo de defesa, chamado isolamento, experiência da solidão. Que lugar a solidão, o isolamento ocupa em nossas vidas, numa perspectiva psicanalítica, numa perspectiva de mecanismo de defesa. Trata-se do último dos mecanismos abordados em nosso módulo, quinto módulo. Com este encontro, com esta aula, fecharemos a nossa bateria de mecanismos de defesa. Portanto, sintam-se convidados de modo alegre a abordar nosso último mecanismo, isolamento, solidão, dentro daquela pilotagem, essa é a terceira pilotagem, dentro do modelo que nós introduziremos para trabalhar o sexto módulo, personalidade. Vamos então ao nosso vídeo aula de hoje, aproximadamente 30 minutos. Bom trabalho. Tenham aí uma boa disposição e que eu tenha levado a vocês a melhor forma de iniciá-los no mecanismo de defesa chamado isolamento, solidão. Vamos lá. Bom dia. A minha missão de hoje, sinalizar a diferença entre psicologia e psicanálise. Jung nos diz: enquanto não tornarmos o inconsciente consciente, ele vai nos dirigir e nós chamaremos esse fenômeno de destino. Estamos diante da lareira e gostaria de usar a metáfora do carvão e da chama. A chama é a psicologia que nos revela nossas emoções, nossos comportamentos, nossas relações. E o carvão é a psicanálise, que nos revela nossos desejos reprimidos, nossos traumas, nossos desencontros. Bom lembrar que nossos melhores interlocutores nos habitam desde a idade uterina. É preciso aprender a conversar com eles, a dialogar com eles. É o melhor caminho para ressignificar a nossa história e dar sentido ao nosso propósito de vida. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Vamos então ao nosso primeiro texto de reflexão. Vamos então dar continuidade. Primeiro texto de reflexão de hoje. Até que tornemos nosso inconsciente consciente. A citação é de Carl Jung. Até que tornemos nosso inconsciente consciente, ele vai dirigir a nossa vida. E chamaremos esse fenômeno de destino. Esse pensamento oferece uma profunda reflexão sobre a influência do inconsciente em nossas vidas e decisões. Na psicanálise, o inconsciente é considerado uma parte fundamental da mente que contém desejos, memórias e experiências reprimidas. Esses elementos, embora ocultos da consciência, influenciam significativamente o comportamento e as escolhas individuais. Jung propõe que, ao tornar o inconsciente consciente, podemos entender melhor essas influências e, consequentemente, assumir maior controle sobre nossas vidas, em lugar de sermos dirigidos por forças que não compreendemos completamente. O primeiro passo para transformar o inconsciente em consciente é reconhecer a sua existência e aceitar que ele tem um impacto significativo em nossas vidas. Isso pode ser feito por meio
de introspecção, terapia psicanalítica e práticas como análise de sonhos que Jung considerava uma janela para o inconsciente. Ao explorar essas áreas ocultas da mente, podemos começar a entender os padrões e motivações subjacentes aos nossos comportamentos e emoções. O isolamento e a solidão podem ser vistos como mecanismos de defesa que o indivíduo utiliza para lidar com ansiedades, conflitos internos e inconscientes. Ao se isolar, a pessoa pode tentar evitar enfrentar as dores e os medos que residem em seu inconsciente. No entanto, essa estratégia de defesa pode impedir o crescimento pessoal e a transformação, pois mantém o indivíduo distante das experiências e das relações que poderiam levar à conscientização e à resolução desses conflitos internos. A jornada para tornar o inconsciente consciente envolve enfrentar o desconforto do isolamento e da solidão, reconhecendo-os como sinais de que há aspectos importantes da própria psique que precisam ser explorados e integrados. Isso pode ser um processo desafiador, que requer coragem, tempo e muitas vezes o suporte de um terapeuta, analista, psicanalista. Por meio desse processo, o indivíduo pode começar a compreender as origens de seu comportamento de isolamento, aprender a se conectar de forma mais autêntica consigo mesmo e com os outros e, finalmente, redirecionar o curso de sua vida de maneira mais consciente e intencional. Ao trabalhar para tornar o inconsciente consciente, especialmente no contexto do isolamento e da solidão, abre-se a porta para uma transformação profunda. A pessoa começa a ver como padrões antigos de comportamento, que antes pareciam ser inalterável de seu destino, são na verdade expressões de conflitos internos não resolvidos. Ao resolver esses conflitos, o indivíduo pode experimentar um novo sentido de liberdade e propósito, liderando sua vida com maior clareza, compreensão e autenticidade. Em conclusão, o caminho para transformar o inconsciente em consciente é fundamental para o crescimento pessoal e autodescoberta. Ao enfrentar, integrar aspectos reprimidos de nós mesmos, incluindo os mecanismos de defesa como isolamento e solidão, podemos começar a viver a vida mais plena e significativa. Podemos começar a viver vidas plenas e significativas, não mais à mercê de um destino inconsciente, mas guiados por uma compreensão profunda de quem somos e do que realmente desejamos. Pensemos nisso. Nesse segundo bloco, o bloco em que nós refletimos a partir de uma arte, hoje nós escolhemos literatura filosófica. Vamos abordar Nietzsche. Observem, é uma literatura fantástica. Vamos a ela. Vamos à nossa reflexão. Assim falou Zaratustra, obra de Nietzsche. A obra Assim falou Zaratustra, de Nietzsche, oferece um rico material para refletir sobre a perspectiva da psicanálise, especialmente quando focamos no mecanismo de defesa e na temática do isolamento e solidão. Nietzsche utiliza a figura de Zaratustra, que se isola por 10 anos como um símbolo do processo de introspecção e transformação pessoal. Na psicanálise, o isolamento pode ser entendido como um mecanismo de defesa que permite ao indivíduo um espaço protegido para lidar com conflitos internos e externos. Esse período de reclusão de Zaratustra é comparável ao processo analítico, onde o silêncio e a separação do mundo externo facilitam a autoexploração e a reconstrução do eu. A figura do super-homem Nietzsche é emblemática para a psicanálise. Representa a superação dos valores tradicionais e a criação de um novo sistema de valores autênticos. Esse processo de se tornar um super-homem
pode ser visto como o enfrentamento do isolamento e da solidão, inerentes ao desapego dos valores coletivos. A psicanálise interpreta esta jornada como um movimento de individuação, onde o isolamento se torna um campo fértil para a reconstrução do self. Nietzsche fala sobre a vontade de poder como uma força motriz fundamental ao ser humano. Do ponto de vista psicanalítico, essa vontade pode ser vista como um impulso para superar o isolamento e a solidão, transformando-os em veículos para a autoafirmação e autenticidade. O isolamento, portanto, não é apenas uma condição de afastamento, mas é um estado que pode ser ativamente usado para fortalecer o eu e redefinir relações com o mundo. A ideia de Nietzsche do eterno retorno sugere uma aceitação da vida e suas repetições como fundamentais para a existência. Em psicanálise, esse conceito pode ser paralelo ao ciclo de isolamento e retorno ao social, onde cada ciclo de reclusão e posterior reengajamento com o mundo externo é uma oportunidade para aprofundar a compreensão de si mesmo e dos outros. Cada retorno, uma oportunidade de aplicar novos entendimentos e valores, refletindo a natureza cíclica do crescimento pessoal. Finalmente, Nietzsche aborda o sofrimento e a solidão, aspectos inevitáveis da busca por significado. Na perspectiva da psicanálise, o sofrimento associado ao isolamento pode ser catalisador para o desenvolvimento psíquico. O enfrentamento da solidão, em vez de sua evitação, permite uma confrontação com as partes mais profundas do inconsciente, levando a um sentido de vida mais rico e uma existência mais autêntica. Em conclusão, assim falou Zaratustra, em Nietzsche, proporciona uma visão multifacetada de isolamento e da solidão e oferece um terreno fértil para a análise psicanalítica. Ao explorar o isolamento como espaço de transformação, a superação por meio do super-homem, a vontade de poder, o ciclo do eterno retorno e o papel do sofrimento na busca por significado, podemos entender melhor como estados internos funcionam, tanto como mecanismos de defesa, quanto como oportunidades para o crescimento pessoal e a individuação, a experiência da nossa subjetividade. Pensemos nisso. Passamos então para o nosso bloco, mapa mental, próximo bloco, falando do isolamento da solidão. Observe as colunas mestras, importante que saiamos da nossa aula de hoje com uma ideia do conceito, do funcionamento psíquico na experiência da solidão e do isolamento, como o isolamento se manifesta e como ele se processa, como se dá a relação do isolamento com outros mecanismos, consequências para a clínica, intervenção que a psicanálise clínica pode oferecer, um olhar dos teóricos, como se dá a questão do isolamento na perspectiva da psicoterapia, impactos na vida cotidiana, críticas e implicações culturais e sociais. Esse é o universo que nós vamos trabalhar, a questão do isolamento. Então, trata-se de um mecanismo de defesa, enquanto o mecanismo de defesa é sempre um método inconsciente que nós encontramos para evitar a ansiedade, as ameaças. O isolamento tem um lugar dentro da teoria psicanalítica freudiana, dentro do modelo estrutural de Freud. Enquanto mecanismo, ele aborda conflito intrapsíquico, aquelas lutas internas entre desejos reprimidos, censura interna, pressões externas. Vamos entender o isolamento também como uma dissonância cognitiva, a negação, o isolamento é uma forma de reduzir tensão entre crenças e realidades que são incompatíveis. Isolamento de pensamento e de afeto, emoções separadas da ideia original,
Em geral, a gente procura fazer o exercício de separar, né, o afeto, a emoção da razão, e isolamento de pensamentos. Pensamentos se tornam autônomos e se desligam da origem emocional. Quanto aos mecanismos de defesa, a presença da repressão e de negação, que podem conduzir ao isolamento. Neuroses obsessivas, marcantes em personalidades obsessivas, obsessivo-compulsivas. Os sintomas psicossomáticos, as técnicas na intervenção, associação livre, interpretação, que nós vamos comentar hoje, o lugar dos pós-freudianos em relação a esse mecanismo. Eles introduzem o conceito da clivagem, nós vamos observar a clivagem de perto, a questão da psicologia do ego, que trata-se de uma adaptação do conceito de isolamento. Em psicoterapia, vamos trabalhar a consciência, tornar o paciente ciente desse isolamento. Muitas vezes ele não se dá conta nem do isolamento, nem dos seus efeitos. O lugar da catarse, essa liberação emocional associada à reintegração de pensamentos e emoções. Resolução de conflitos, evidentemente, com a psicoterapia. Trabalhar os conflitos internos. Na vida cotidiana, observar nossos relacionamentos, estabelecer conexões emocionais profundas, conexões de intimidade, vínculos de amizade, de amor, tomadas de decisões. O isolamento tem impacto na vida cotidiana e nas tomadas de decisões. Decisões com desconexão da emoção, escolhas problemáticas. Depois, conversar um pouquinho da validade científica, da universalidade do isolamento enquanto mecanismo, o lugar das normas sociais e a questão da adaptação. Perfeito? Vamos para o próximo bloco. Bem, com essas colocações, com a reflexão do bom dia, com a reflexão da arte, hoje literatura filosófica, e com a provocação do nosso mapa mental sobre isolamento, então vamos ao roteiro, que é essa experiência nova de introduzir todos os instrumentos didático-pedagógicos e depois apresentá-los de uma maneira sucinta. Então, vamos ter uma visão abrangente. Então, hoje o assunto é isolamento. Ideias na abertura. A terapia psicanalítica trabalha técnicas que vocês já sabem, da livre associação, da interpretação dos sonhos, abordagem da resistência e da transferência na relação terapeuta-paciente. Essa ideia vai aparecer muito forte no artigo oficial tirado do blog do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. É uma ideia que nós já conhecemos cada um dos elementos e nós já temos uma iniciação nas técnicas, no método terapêutico freudiano. Que benefícios nós temos no uso dessa metodologia? Benefícios do uso dessa metodologia psicanalítica freudiana. Melhora o autoconhecimento, a compreensão de nós mesmos, a respeito dos nossos pensamentos e emoções, permite identificar e trabalhar traumas e conflitos internos, a terapêutica psicanalítica, melhora os relacionamentos interpessoais, alivia tensões como ansiedades e sofrimentos, padecimentos e desenvolve a pessoa e o crescimento emocional. Aqui estão os benefícios do tratamento terapêutico psicanalítico na perspectiva freudiana. Então, avançando, ainda falando do isolamento enquanto mecanismo, o texto principal vai trabalhar transtornos mentais, algumas considerações. Eu vou observar isso a vocês na explicação. 3 escolas, a de Freud, a de Lacan e o Winnicott, no primeiro momento,
todas elas com suas propostas. O lugar da transferência cada vez mais significativo em psicanálise, importante que nós saibamos disso. Durante o processo de análise, evidentemente, pode surgir esses mecanismos que nós estamos acabando de abordar agora com essa última aula, que bloqueiam acessos a memórias reprimidas, como o recalcamento, a negação, a regressão, o deslocamento, a projeção, a sublimação e a formação reativa. A psicanálise é uma disciplina que apresenta várias abordagens e teorias complementares e contribui para uma compreensão melhor de nós mesmos. Aqui então está o espírito do trabalho de hoje, está aqui a natureza do artigo que nós vamos apresentar a vocês. Com relação ao bom dia, já comentamos, até que tornemos nosso inconsciente consciente, ele vai dirigir nossa vida. E, ingenuamente, nós chamaremos esse fenômeno de destino. Observe na fala popular como esse sentido é muito forte. Falta de informação, conhecimento. O filme, no caso, a arte que nós vamos trabalhar, produção cultural e artística hoje, é uma literatura filosófica. Assim falou Zaratustra, de Nietzsche. Oferece um rico material para refletir sobre a perspectiva da psicanálise, especialmente quando focamos a questão do isolamento e solidão. Nietzsche utiliza a figura de Zaratustra, que se isola por 10 anos, como um símbolo de processo de introspecção e transformação pessoal. Comentamos também no texto de hoje o mapa, que apresenta um texto síntese do assunto principal, do prato principal. O isolamento e a solidão são conceitos amplamente estudados em psicologia. Referem-se à condição que o indivíduo apresenta quando separado do contato social e emocional dos outros. Perfeito? O artigo oficial comentei agora por vocês. Por meio da análise psicanalítica é possível explorar os conflitos e incidentes marcantes da infância que podem ter sido mal resolvidos ou reprimidos e que afetam o comportamento e a personalidade do indivíduo. Perfeito. É a tese principal do nosso texto de hoje, referencial. Nas questões básicas, a ideia é importante. A psicanálise indicada no tratamento de diversos transtornos, como depressão, fobia, ansiedade, estresse pós-traumático, ataques de pânico, baixa autoestima, problemas sexuais, transtornos alimentares e vícios. Perfeito? Dentre os principais conceitos está a curiosidade sobre sobre nós mesmos, a fala como instrumento terapêutico, a associação livre para chegar ao inconsciente, os atos falhos como expressões do inconsciente e a transferência, verdadeira ferramenta terapêutica. Quanto aos informes, nós temos 5 modalidades. No campo da música, The Wall, Pink Floyd, certamente vocês de tanto falar, vocês já foram atrás para atender à curiosidade. Filosofia hoje, assim falou Zaratustra, Friedrich Nietzsche. Outra produção, escultura, pensador Auguste Rodin, já conhecido de vocês, conhecidos do nosso grupo. Fotografia, My Grandmother, Dorothy Lange, vale a pena observar. E a ópera que nós vamos trabalhar hoje, La Traviata, Giuseppe Verdi, será o trabalho, o exercício 2, em 3 níveis de desafios. Quanto a limites e possibilidades, apenas a ideia, teoria dos mecanismos de defesa, de Freud, depois expandida por outros teóricos, oferece profunda compreensão de nós mesmos e protege a nós de pensamentos e sentimentos que são ameaçadores. Finalmente, temos o exercício 1 e exercício 2. Perfeito? Então, aqui nós estamos diante do novo instrumento, que é o roteiro, que apresenta todo o contexto do nosso trabalho, da nossa aula, do nosso encontro.
Vamos para o próximo bloco, agora na sequência. Não vou dar muitos detalhes, apenas apresentar o material. Neste bloco nós temos o primeiro conteúdo digital, falando do isolamento, solidão na perspectiva do nosso esquema do mapa mental. Perfeito? Então, os 9 ou 10 itens. Conceito, mecanismos e teorias. Funcionamento. Temos de conflito intrapsíquico e dissonância cognitiva, comentamos. Processo, isolamento do afeto e do pensamento. Outros mecanismos, tipo repressão e negação. Consequências, neuroses obsessivas. Um errinho aqui, vamos ver se eu salvo isso. Neuroses obsessivas e sintomas psicossomáticos. Intervenção, associação e livre interpretação, desenvolvimento da teoria pós-freudianos e psicologia do ego, psicoterapia, consciência, catarse e resolução de conflitos, impacto, relacionamento e tomada de decisão. 10º, críticas, validade científica e universalidade. Finalmente, implicações em termos de normas sociais de adaptação. Uma breve narrativa do esquema do mapa mental. Vamos para o próximo bloco. Neste bloco, nós estamos diante do artigo oficial tirado do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, Psicanálise, Solidão como Método Terapêutico. Gostaria de chamar a atenção de vocês nesse item. O texto é muito interessante, vocês já estão acostumados com esse estilo. Aqui, com relação aos transtornos mentais. É importante destacar que a escolha da psicanálise como abordagem terapêutica para cada indivíduo deve ser avaliada pelo profissional de saúde mental, levando em consideração as particularidades de cada caso. No nosso caso, formação de psicanalistas, observem como é importante estar atento aos transtornos mentais. Por exemplo, depressão, transtorno caracterizado por sentimento persistente de tristeza, desesperança e falta de interesse pelas atividades cotidianas. Teremos uma aula sobre isso mais adiante, para aprofundar. Fobias, transtorno de ansiedade que provoca medo intenso e irracional diante de uma situação específica, objeto, animal, pessoa, fobias. Ansiedade, sentimento de inquietação, tensão e preocupação excessiva diante de circunstâncias do cotidiano. Teremos também cada um desses transtornos, vamos trabalhar um vídeo aula. Estresse pós-traumático, transtorno caracterizado pela persistência de sintomas emocionais e psicológicos após um evento traumático. Ataques de pânico, muito comum, episódios súbitos de medo intenso, acompanhados de sintomas como palpitações, sudorese e sensação de falta de ar. Baixa autoestima, sentimento de menos-valia e falta de confiança em si mesmo, geralmente resultante de experiências negativas, infância e adolescência. Problemas sexuais, dificuldades relacionadas à função sexual, como disfunção erétil, ejaculação precoce, falta de desejo sexual ou distúrbios de orgasmo. Transtornos alimentares, padrões anormais de comportamento alimentar, como anorexia, bulimia, transtorno de compulsão alimentar periódica. E vícios, dependência física ou psicológica de substância como álcool, tabaco, drogas ilícitas ou medicamentos. Perfeito? Cada um deles eu transformo num vídeo aula e vamos para o próximo bloco. O artigo está muito interessante, vale a pena o mergulho? Com certeza. Pessoal, quanto aos informes culturais e artísticos, produções culturais e artísticas onde isolamento e solidão serviram de inspiração. Música The Wall, Pink Floyd, já observamos. Filosofia, Assim Falou Zaratustra, Friedrich Nietzsche. Observe e vamos estudar esse material. Escultura, o pensador Auguste Rodin. Observem, vale a pena. Fotografia, Margaret Mather, Dorothy Lange, vale também observar essa foto de perto. E ópera La Traviata, Giuseppe Verdi, vamos trabalhar ao final da nossa aula de hoje como uma proposta de desafio pedagógico, didático-pedagógico. Perfeito? Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco nós estamos diante de limites, fragilidades, possibilidades, benefícios do isolamento e solidão. Então, vamos fazer a sequência normal, proposta de
Temas: evitação do crescimento pessoal, exemplo e consideração, limites e fragilidades. O que tem o isolamento? É solidão, de fraqueza e de potencialidade. Perfeito? Vamos ao próximo bloco. Aqui nós temos aquela sequência de exercícios para uma autoanálise a respeito do isolamento e da solidão. Nós temos 5 itens para um exercício pessoal a critério de vocês. Vale a pena? Vale a pena. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco nós temos o exercício 2, La Traviata de Giuseppe Verdi, em 3 níveis, básico, intermediário e avançado. Vocês façam a experiência de trabalhar no nível básico. Proposta de aprendizagem sobre La Traviata de Giuseppe Verdi é estruturada em 3 níveis. Perfeito, cada nível tá. Faça a experiência, vale a pena, vale a pena. Isso é vocabulário, isso é cardápio, isso é repertório. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco eu trago um anexo que é complementar para que a gente possa entender o lugar da clivagem enquanto um mecanismo de defesa. Os pós-freudianos introduziram a clivagem e vamos depois, contexto, entender o lugar da clivagem. Meus caros alunos, com isso nós terminamos a nossa proposta de hoje, isolamento, solidão. Apresentamos a partir do texto principal, roteiro, a proposta da aula do encontro de hoje a respeito da solidão, do isolamento. E fechamos com aquele pensamento de efeito. É isso? Até que tornemos nosso inconsciente consciente, ele vai nos dirigir. É preciso admitir a existência do inconsciente e é preciso experimentar. É preciso familiarizar-se com o inconsciente. Esse é o grande desafio. Seja na experiência da solidão, seja na experiência dos outros, da coletividade. O importante é encontrar o ponto de equilíbrio. Bom trabalho, bom estudo.